Paz do Senhor, você está no canal Ouça, Reflita e Escreva. No vídeo de hoje aprenderemos sobre o livro de Esdras. Fique com a gente. Paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou Bruno Saraiva, bem-vindo ao meu canal, amém? Se você não me conhece, amém? Eu tenho esse canal com o objetivo de ensinar a palavra de Deus. Estou me formando em teologia, amém? E vamos para cima, amém? Antes de começar o vídeo, que nós falaremos sobre o livro de Esdras, eu quero dar alguns recados. Se você deseja aprender mais sobre a palavra de Deus, amém? Existe essa possibilidade de você aprender comigo, amém? Através de um curso online chamado Módulo Gênesis. Esse curso ele vai ter inúmeros conteúdos adicionados. Hoje ele está com preço promocional. Se você comprar hoje, você vai adquirir todo o conteúdo sem adicionar nenhum valor posterior, amém? Esse conteúdo vai estar disponível para você aí até a plataforma existir, amém? Também eu quero te convidar a dar uma olhada no meu curso Módulo Gênesis para levar ele para a tua igreja, amém? Existe essa possibilidade, tem um contato aqui, entre em contato comigo. E para fecharmos, também existe a possibilidade de você aprender comigo de forma online, amém? E particular. Então, também existe essa possibilidade. Então, vamos para o vídeo. Hoje a gente vai aprender sobre o livro de Esdras, amém? A gente está nessa sequência dos livros históricos e hoje a gente vai abordar o livro de Esdras. O livro de Esdras é um livro muito da hora. Por quê? Porque ele está conectado a Esdras e Neemias e ao período do quê? De restauração do povo de Israel. O livro de Esdras está inserido nos livros históricos do Antigo Testamento, amém? Ele é o principal personagem do livro, amém? A palavra nos ensina que Esdras era um sacerdote escriba que desempenhou um papel fundamental na restauração de Israel após o exílio babilônico. Esdras faz parte do cano judaico e do cano cristão. Em algumas ocasiões você vai ver o livro de Esdras e Neemias juntos, amém? Por quê? Porque eles fazem parte do mesmo período histórico, amém? Quando a gente fala do contexto cronológico dessa introdução que eu estou fazendo, o livro de Esdras está diretamente ligado ao cativeiro babilônico, amém? Um período de exílio que o povo viveu, o povo judeu, amém? Diante da queda de Jerusalém, 586 a.C. Se você não conhece essa história, vai nos vídeos anteriores, onde a gente fala de 2ª Crônicas, 1ª Crônicas, 1ª Reis, 2ª Reis, amém? Que lá você vai aprender um pouco mais sobre isso. O rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém, amém? O reino do sul, conhecido como Judá, e destruiu o templo, levando muitos judeus para o cativeiro, amém? O livro de Esdras cobre o período de tempo em que se estende desde o primeiro retorno dos exilados a Judá, sob a liderança de Zorobabel, até as reformas e ensinamentos religiosos promovidos por Esdras, amém? Esse foi um papel fundamental que ele exerceu. E algumas décadas depois desse período, isso ocorreu durante o reinado dos reis da Pérsia, Círio, Dário e Artaxerxes, amém? Que se conecta com o livro de Neemias. Através dos esforços dos líderes Zorobabel e Esdras, os judeus exilados, eles restauraram Jerusalém e começaram a reconstrução do templo e restaurar principalmente a adoração a Deus. Então o livro de Esdras ele desempenha um papel muito sensacional. Agora a gente vai falar um pouco, depois dessa breve introdução, sobre Esdras e a restauração de Jerusalém, que vai estar logo no início do livro de Esdras. Você vai ver esse contexto ele sendo inserido, amém? Então Esdras recebe a missão de restaurar a adoração em Jerusalém, como eu disse. Esdras é o principal personagem desse livro, que leva o nome dele. Ele foi sacerdote e escriba de tremenda habilidade em falar sobre a lei do Senhor, amém? Sua missão era liderar o povo de volta à adoração a Deus, de acordo com o quê? Com a lei de Moisés, que era o que eles seguiam,
Amém? Esdras era reconhecido por sua devoção à palavra de Deus e o seu compromisso em ensiná-la ao povo. Amém? Então Esdras, ele foi um dos autores do Salmo 119, que é um dos maiores salmos. Ele retrata esse momento de restauração da adoração de Deus. Ele tinha profundo desejo que ia restabelecer a obediência a Deus, amém? Entre os judeus e garantir que eles vivessem de acordo com os princípios divinos, amém? Que já não existia mais, porque eles estavam cativos. Era uma situação totalmente diferente que o povo estava vivendo. Após a décadas de exílio, 70 anos, os judeus exilados começaram a retornar a Jerusalém. O rei Pérsia Sírio emitiu um decreto que permitia que eles voltassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo. A primeira leva dos exilados foi liderada por Zorobabel, amém? E logo depois foi o retorno de Esdras. Esdras liderou a segunda onda de pessoas que retornaram ali para Jerusalém, amém? Que ocorreu algumas décadas depois. Ele se destacou apenas como líder religioso, mas também como administrador capaz. Olha que louco, ele não só foi um líder religioso de extrema excelência, mas um grande administrador. Amém? Ele trouxe a lei de Moisés e ele tinha o intuito do quê? De ensinar o povo a voltar a seguir esses mandamentos. Amém? Quando a gente fala do terceiro tópico desse vídeo, é a reconstrução do templo, que está ali entre Esdras 3:1, amém? Esdras 4 e Esdras 5. Então, aborda nesse período. A reconstrução do templo de Jerusalém foi um dos eventos centrais do livro de Esdras. Amém? Após o retorno dos exilados, pela permissão do rei da Pérsia, rei Ciro, a reconstrução do templo enfrentava o quê? Várias dificuldades, vários problemas, amém? Porque era um país totalmente destruído. E Esdras sabia que a adoração a Deus precisava ser restaurada. Então ele lidera isso, amém? Zorobabel também tem um papel fundamental, porque ele já tinha ido, então ele começa esse trabalho e Esdras vem que a auxiliar nesse trabalho. Eles enfrentaram tanto desafios físicos, financeiros, amém, porque era um povo destruído, amém, e também eles enfrentaram a oposição dos inimigos. Já não bastasse todos esses problemas, amém? Tanto que no livro de Esdras a gente vê que a reconstrução do templo envolveu o quê? Coleta de recursos, amém? E materiais e voluntários, amém? Para fazer toda essa reconstrução. E Esdras lidera tudo isso. Eles tiveram alguns obstáculos, eu quero comentar isso, por quê? Porque isso nos ensina, todo momento de reconstrução, realmente nós enfrentaremos obstáculos. Os principais obstáculos que Esdras enfrentou foi a oposição dos samaritanos, amém? Existe um enredo durante todo o livro de Esdras que mostra isso. Então, os samaritanos eles não queriam que isso acontecesse, porque isso fortaleceria, amém, o povo de Israel. O desafio financeiro, como eu comentei, então era um povo exilado na Babilônia durante muito tempo, era um povo que quem tinha ficado era miserável e eles precisavam de recurso financeiro. O desânimo e as distrações, então Esdras enfrenta isso. Então a gente vê inúmeras dificuldades para a reconstrução do templo, amém? E com certeza o desânimo era algo que batia, porque quando vinha as dificuldades o povo já não queria mais a reconstrução do templo, amém? E sem falar também os conflitos internos do próprio povo, porque o povo já estava há muito tempo lá na Babilônia. Os que voltaram encontraram aqueles que ficaram ali durante todo o período, passando um grande perrengue. Então, assim, são desafios que todos nós podemos enfrentar em momentos de reconstruções. Também. E isso não foi diferente no livro de Esdras. Um outro tópico também muito legal do livro de Esdras é a leitura da lei e o arrependimento. Lembra que eu comentei que Esdras era o quê? Ele era um escriba, então ele era um cara que entendia sobre a lei do Senhor, sobre a lei de Moisés, que era o que existia naquele período. Então Esdras, ele começa a ler o povo, a ler a lei ao povo, amém? Esdras 7 fala sobre isso, Esdras 9 vai falar sobre isso e Esdras 10. Então assim, ele começa a ler, mas ele não só lia
a lei, mas ele explicava. Então a palavra diz que ele passou ali um período longo fazendo isso. Amém? E esse período ele é contado também no livro de Neemias. Neemias 8 fala um pouco sobre isso. Amém? Então a palavra diz que Esdras reúne o povo à porta das águas, amém? Um lugar ali, e ele começa a ler tudo que estava na lei de Moisés. Olha que da hora. E Esdras ele chama o povo que ao arrependimento, ao conserto. Amém? Então o povo reconhece a desobediência, reconhece que precisava ali de um arrependimento genuíno, amém? E o povo é conduzido a isso. A palavra diz que o povo chora e se lamenta diante da palavra da lei, amém? Então assim, só que é muito legal porque Esdras ele incentiva o povo não se deixar consumir pelo pesar por tudo que tinha acontecido, mas o povo olhar para frente e entender que existia uma nova possibilidade de restauração, não só do povo, mas de toda a nação de Israel. Amém? Outro ponto também muito legal do livro de Esdras é o que? Esdras se depara com um problema quando ele começa a entender a dimensão do afastamento do povo, que o povo tinha casado com pessoas que não eram ali diante de Deus o correto. Eles, durante todo esse período do cativeiro, o povo se casou com os povos ao derredor. E Esdras via que isso ali, que aquilo não era o correto. Amém? E Esdras começa a trabalhar isso de como ele mudaria essa situação. A solução que ele acha é o quê? Abriria um período de jejum, amém? E ele pediu para o povo orar sobre isso, amém? Então, assim, e isso gerou o quê? Porque ele teve que orientar as pessoas do que é se arrependerem e se separarem daquelas mulheres. Porque se isso não acontecesse, o povo continuaria picado. Então é um trecho até meio que cruel que acontece, o povo teve que se separar e obedecer a palavra do Senhor, mas não uma coisa que acontece no livro de Esdras. Amém? Um outro ponto, para nós já caminharmos para o final, é a questão da restauração espiritual e nacional do povo. Esdras 10 e Esdras 16 e 17 vai falar um pouco sobre isso. Amém? Então, Esdras ele foca muito na restauração espiritual. Amém? Então, ele é o cara que lidera isso. Ele orienta o povo de forma muito direta. O povo precisava mudar, amém, as suas condutas. Amém? Então, Esdras lê a lei, como eu disse. Então, assim, Esdras mostra o compromisso do povo em não só renovar aqueles votos, mas começar a seguir, amém? Aquele compromisso que o povo tinha ali aceitado. Também Esdras vê que o povo, por ter passado inúmeros períodos de cativeiro, 70 anos, o povo ele tinha perdido a sua identidade. E Esdras começa o quê? A trabalhar essa restauração nacional do povo de Israel. Amém? Então, assim, inúmeros ensinamentos. O livro de Esdras é fantástico. Agora, para a gente comentar um pouco, eu sempre gosto de fazer isso, é a questão da aplicação e os ensinamentos que nós podemos tirar nos dias de hoje, fora tudo isso que a gente já falou, amém? Sobre o livro de Esdras. O primeiro ponto que eu quero abordar é a questão da importância da obediência à palavra de Deus. Amém? O livro de Esdras destaca isso muito claro. Não só o livro de Esdras, como o Salmo 119 e o próprio livro de Neemias, que se conecta a essa história. Amém? É muito importante nós obedecermos a palavra de Deus. A necessidade de um arrependimento genuíno. Então, Esdras, ao expor a palavra, ele orienta o povo que a se arrepender de forma genuína e verdadeira. Então, isso é uma coisa que nós não podemos perder. A importância de líderes piedosos, então Esdras, Zorobabel, o próprio Neemias, que nós vamos ver mais para frente, eles se mostram líderes não só de uma grande influência, mas um líder que entende a situação de um povo que vivia sofrido até aquele momento. Amém? Esdras também bate muito na tecla sobre a pureza espiritual. Amém? Então, teve toda essa situação dos casamentos, teve outras situações que Esdras ele orienta o povo que, galera, vocês precisam mudar. Então, Deus perdoa o tempo que vocês viveram desse período, mas vocês precisam se arrepender e mudar. E mudar, amém? Isso é muito, muito legal.
Também a gente vê um cenário que, meu, quem nunca precisou disso, ou quem nunca vai precisar, de uma restauração espiritual pós-adversidade. Então, o livro de Esdras traz um enredo muito, muito bonito, porque o povo já estava desiludido, o povo já havia passado inúmeros períodos na Babilônia, veio para um outro reinado, amém, o reino da Pérsia, e o povo conseguiu se restaurar em uma diversidade gigantesca, amém? Outro ponto também que culminou na questão da restauração de Israel, que foi o que? A importância da comunhão e da união do povo. Então, tanto Zorobabel como Esdras, eles abordam a questão da união, o povo precisava ficar junto para que toda aquela reconstrução acontecesse. Amém? Então, isso é muito importante. E o último tópico que eu quero abordar com vocês, com relação às aplicações, é o que? A esperança em Deus como fonte de renovação. Então, assim, era um cenário adverso, era um cenário que humanamente seria impossível, mas Deus usou os reis da Pérsia, também, melhor dizendo, para que todo aquele cenário tivesse o quê? Uma renovação e uma restauração. Um cenário extremamente adverso. Amém? Glória a Deus, galera. Então era isso sobre o livro de Esdras. Espero que você tenha gostado. Leia esse livro. Esse livro é sensacional. Traz não só esse, mas outros inúmeros ensinamentos. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. É muito importante. Amém? Para que eu consiga crescer esse projeto e outras pessoas possam ser atingidas. Amém? A minha meta é chegar a 1.000 inscritos aí até o final do ano. Então eu peço tua ajuda. Manda para outras pessoas. Comenta, compartilha. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.